Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Semana Legislativa, jornal com as principais notícias de São José dos Campos e da Câmara Municipal. Vamos aos destaques da edição de hoje? Balanço das sessões. Nesta semana aconteceram as duas primeiras sessões do ano. Confira como foi o trabalho em plenário. Lei do salário mínimo completa 90 anos de história no Brasil. Política garante acesso básico e dignidade aos trabalhadores. Tempestade de raios. Levantamento do INPE revela um aumento preocupante na incidência de descargas elétricas em São José dos Campos. Atenção, aposentados e pensionistas! O INSS prorrogou o prazo para contestar os descontos indevidos e garantir o ressarcimento. O Semana Legislativa está no ar. E nesta semana, os vereadores retornaram aos trabalhos na Câmara Municipal após o recesso parlamentar. As sessões ordinárias de terça e quinta-feira voltaram a acontecer no Legislativo e você pode acompanhar tudo que é discutido em plenário aqui na TV Câmara. Os trabalhos dos vereadores em plenário serão retomados nesta semana. Com o fim do recesso parlamentar, as principais atividades do Legislativo, como sessões ordinárias e reuniões das comissões permanentes, voltam a acontecer regularmente. O retorno obedece a um calendário oficial, definido pelo regimento da Casa. Então, a Câmara se reúne de 1º de fevereiro ao dia 30 de junho e do dia 1º de julho ao dia 20 de dezembro. Então, ou seja, os períodos compreendidos fora desses interstícios são os períodos de recesso. Os encontros aqui no plenário acontecem pelo menos 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Nas sessões das terças-feiras são analisados e votados os requerimentos, as moções e também as indicações. Essas são ferramentas usadas pelos vereadores para sugerir melhorias para a cidade, fazer pedidos ao Executivo e até mesmo emitir o posicionamento oficial da Câmara sobre algum assunto. Tem ainda o período chamado de pinga-fogo. É um momento reservado para que os vereadores possam vir até a tribuna para falar sobre temas de interesse público. Já as sessões ordinárias de quinta-feira são diferentes. Nelas, a discussão é feita em torno de projetos de lei, emendas, leis complementares, decretos legislativos e resoluções. Durante a análise dos projetos, cada vereador também tem a oportunidade de se manifestar a respeito. Os projetos de lei, de resoluções, de decretos legislativos, leis orgânicas, leis complementares, enfim, todas essas votações de projeto acontecem nas sessões de quinta-feira. Os vereadores ainda se reúnem em sessões solenes e extraordinárias. Elas acontecem fora das terças e quintas, algum outro dia que não terça e quinta, e destinam-se ali para justamente conceder uma homenagem, um título, enfim, a alguma pessoa que os legisladores da casa considerem digna desse beneplácito. E para você acompanhar todos os debates e decisões que impactam a cidade, atenção aos horários das sessões. Elas acontecem às terças e quintas, a partir das 4 da tarde, sempre com transmissão ao vivo da TV Câmara. É muito importante a população estar informada a respeito dos desdobramentos, das ações que acontecem no Legislativo, porque é a partir desse momento que ele pode ter acesso a esses dados e também participar de forma clara, direta, objetiva, democrática do mandato de um parlamentar. E de que maneira ele pode fazer essa contribuição? Acompanhando as transmissões das sessões, no qual muitas vezes são debatidos projetos e muitas vezes isso se torna uma lei que vai impactar diretamente na vida do cidadão, participando de audiências públicas que muitas vezes discute o orçamento do município, ou mesmo trazendo demandas dos bairros para os gabinetes, e tudo isso pode se transformar em políticas públicas, Diversas áreas podem ser beneficiadas, saúde, educação, segurança, e tudo isso reflete em benefício para o próprio cidadão. A transmissão acontece pelo canal 12.3, na TV aberta, pelo YouTube e também pelo site oficial da Câmara.
E vale lembrar que aqui no Semana sempre apresentamos o balanço das sessões para você ficar muito bem informado do trabalho do Legislativo. Então não deixe de acompanhar o programa. Vamos ver como foi a sessão desta quinta-feira. Durante a segunda sessão ordinária do ano, a Câmara Municipal aprovou 11 projetos de lei, um requerimento e realizou a leitura de outros 84 projetos que passam a tramitar no Legislativo. Entre as propostas aprovadas, 2 foram encaminhadas pela Prefeitura. O primeiro é um projeto de lei complementar que autorizou a contratação de um empréstimo de até 225 milhões de reais junto ao BNDES para viabilizar investimentos em gestão pública, mobilidade sustentável e ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. De acordo com a Prefeitura, o recurso será aplicado na modernização de data center, implantação de cadastro técnico, além da criação de um repositório integrado de dados para a gestão. Complementará ainda a instalação de pátios de abastecimento para ônibus elétricos e a ampliação dos serviços no Centro de Segurança e Inteligência, o CSI. O outro projeto aprovado, enviado pelo Executivo, altera a Lei de 2020, que trata do Conselho Municipal de Turismo, para adequar a nomenclatura dos representantes do órgão. O novo texto substitui a participação de algumas secretarias municipais. O CONTUR é composto por 10 representantes do poder público, mais 20 representantes da sociedade civil. Quanto aos projetos apresentados pelos parlamentares, foi aprovada a matéria do vereador Milton Vieira Filho, que autoriza incluir a bilhetagem eletrônica integrada ao transporte alternativo nos editais de licitação para concessão do serviço. Na saúde, 2 propostas do vereador Marcão da Academia receberam votos favoráveis dos parlamentares. A primeira autoriza a implantação de um centro oncológico em São José dos Campos, a fim de reunir em um único espaço serviços como consultas, exames e procedimentos. A segunda autoriza a criação de espaços sensoriais para crianças autistas em praças e parques. A educação também foi tema do projeto aprovado. Foi a proposta do vereador Renato Santiago, que autoriza a implementação do programa São José Redação Nota 1000, com o intuito de firmar parcerias para a oferta de cursos gratuitos de redação preparatórios para o Enem. Outro projeto aprovado do vereador Renato Santiago prevê ações de conscientização e capacitação sobre a manobra de Heimlich para alunos do ensino fundamental nas redes pública e privada. A técnica é usada para desobstruir vias respiratórias em caso de engasgo. Ainda durante a sessão, os parlamentares deliberaram pela supressão das sessões dos dias 17 e 19 de fevereiro, em função do feriado de Carnaval. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E o que também está de volta são as aulas nas escolas, um momento aguardado por alunos, pais e professores, que marca o início de um novo ciclo. E para garantir um bom retorno aos estudos, planejamento, organização e acolhimento fazem toda a diferença. Só de observar o pátio das escolas, já dá para perceber que as aulas estão de volta. E esse período, muito aguardado por alunos e professores, exige dos pais e responsáveis uma atenção maior a alguns detalhes para garantir que os estudantes tenham um retorno confortável. A principal dificuldade é retornar à rotina, né? Porque as férias normalmente ou viaja ou faz uma outra rotina, outros hábitos. Então a principal coisa é ir retornando nessa rotina devagar, né? Organizando o tempo de sono, alimentação, já dando previsibilidade, né? Porque tanto a criança quanto o adolescente, até os adultos, a gente precisa de previsibilidade. Então, assim, saber, às vezes vai para uma escola nova, às vezes aquela ansiedade, né, de o que eu vou encontrar, quem vai ser meu professor, será que eu vou ter amigos, será que vai ser bom, se vai ser ruim? Então, sempre essa presença emocional dos pais, essa presença da família, conversando, dando previsibilidade e ajustando aos poucos essa rotina. Para essa diretora pedagógica, é essencial que o retorno das aulas seja trabalhado dentro de casa, começando com adaptações na rotina dos filhos. De acordo com ela, pais e escola também devem trabalhar em conjunto para promover o bem-estar dos alunos que enfrentam a mudança na rotina. O pai já tem que começar a mudar a rotina da criança. Então ele já tem que tirar a tela, ele já tem que pôr a criança para dormir mais cedo, principalmente quando estuda no período da manhã. Porque férias, você relaxa um pouco, a criança dorme até mais tarde, isso é normal, né? Então a gente já
instrui o pai a começar a fazer essa mudança e essa tranquilidade da família também. Eu vou mudar de professora, eu queria ficar com a minha professora, né? E aí a gente fala para o pai ajudar em casa também. Olha, a professora vai ser uma professora, você vai gostar, uma professora boa também. Eu peço para a professora subir na sala e ver as crianças também, dar um oi para elas. Então, assim, é todo um conjunto, escola, família, né? É todo um conjunto. Para novos alunos, uma dica importante é garantir acolhimento e promover a ambientação ao novo espaço físico. Essa adaptação precisa ser muito tranquila, né? Então, essa tranquilidade da professora, tranquilidade dos alunos, passando isso para eles. Isso também é muito importante, porque muitos vêm de outras escolas, então a gente precisa ter esse acolhimento. O emocional dele deixou amigos em outros lugares, em outras escolas, e aí aqui agora a gente vai fazer todo esse trabalho para ele estar inserido no grupo também. Um ponto que costuma preocupar os alunos é a mudança do ensino fundamental para o ensino médio, já que as obrigações passam a ser maiores e a pressão para os vestibulares começa. De acordo com essa psicopedagoga, nesse momento é necessário que os pais fortaleçam a rede de apoio dentro de casa. Tanto a criança quanto o adolescente, eles precisam entender e sentir, principalmente, que eles têm esse lugar de segurança, né, junto desses pais, que muitas vezes, né, eu como mãe, a gente está preocupado com coisas práticas, né, tá aprendendo, não tá aprendendo, chegou na hora, não chegou na hora, fez a lição, não fez a lição, e como a gente falou aqui, a volta às aulas requer uma dinâmica emocional mesmo, né, do novo, uma ansiedade. Então, abrir esse diálogo e mostrar, assim, se colocar à disposição dos filhos, entendendo que não está ali para julgar. Então, ouvir, sempre é bom ouvir antes de julgar, né, que às vezes fala assim, briguei com alguém na escola. Não, calma aí, vamos ouvir o que aconteceu, por que foi isso, antes de já sair discutindo. Então, a escuta dos pais, dos responsáveis, é o melhor caminho. Para não deixar o medo e a ansiedade tomarem conta dos sentimentos do aluno, é importante estar atento às mudanças de comportamento depois da volta às aulas. Como alerta essa especialista, é preciso manter um diálogo franco para compreender o que pode ser melhorado. Os pais, eles têm que estarem dispostos emocionalmente, né? Entendendo que esse é um momento difícil para as crianças e para os adolescentes, né? Eles querem ser aceitos, eles têm medo, principalmente aqueles que são menores, medo dessa separação dos pais, então ficar longe. Então, essa disponibilidade emocional de estar conversando, de estar percebendo, observando, né? O que foi de ruim hoje, o que foi de bom, né? Esse diálogo constante para qualquer sinal, por exemplo, de alguma coisa mais persistente, um choro persistente, uma reclamação, às vezes inventa, né, que está com dor de barriga, que está com dor de cabeça. Então, persistindo esses sintomas, aí dá uma observada, procurar na escola, mas acho que a conversa resolve bastante coisa. Em São José dos Campos, a Urban, urbanizadora municipal, iniciou a segunda etapa do programa Meu Condomínio Recicla, que promove a importância da separação correta do lixo nos condomínios da nossa cidade. Atualmente, mais de 1.000 locais já aderiram ao programa. A nossa equipe conheceu um condomínio no bairro Jardim São Dimas que se destaca com várias ações de sustentabilidade. Vamos ver. No condomínio gerenciado pelo Leandro, algumas práticas vêm mudando os hábitos das famílias que vivem aqui. Os moradores separam os resíduos orgânicos e os recicláveis. Aqui tem um depósito próprio para a destinação do óleo de cozinha usado. No biodigestor caseiro, o síndico conta que os restos de alimentos são transformados em fertilizantes. Neste outro espaço foi montada uma estrutura para a captação de água da chuva. E no topo do prédio foram instalados painéis solares, que gera energia para todas as áreas comuns. É uma ação que a gente faz, que a gente cria uma poupança para o nosso futuro, né? Porque a gente está deixando de causar um dano, né? A gente está, inclusive, gerando renda com esse tipo de coisa, não para a gente, mas para famílias, enfim, para coletores. Então, a gente consegue criar toda uma cadeia de coisas positivas, fazendo a separação do lixo e tendo essa conscientização. E além de ser uma coisa simples, né, de se fazer, é uma coisa que ambientalmente a gente produz aí um bônus, né, para a gente, uma tranquilidade de consciência muito maior, né? Dona Aureliana se mudou para o condomínio há poucos meses e diz que se surpreendeu com os cuidados ambientais daqui.
Todo dia ela faz a sua parte, separando os resíduos de casa. Eu faço a parte insumos, né, que são assim os orgânicos, que são todos os restos de ingestos de cascas, os que vão para a parte orgânica. E os que não são, que são os descartáveis, plásticos, garrafas de água, de refrigerante, é tudo separado para a gente ajudar o meio ambiente, né? Este é um dos 1.175 condomínios de São José dos Campos que aderiram ao programa Meu Condomínio Recicla. A iniciativa da Urban quer aumentar o engajamento dos moradores de condomínios da cidade para a separação correta do lixo e a ativação de ações colaborativas de sustentabilidade. O programa começou em 2024 com a realização da primeira etapa voltada à orientação dos moradores e à adesão dos condomínios. Neste ano, desde janeiro, a Urban iniciou a segunda etapa do programa, focada nas vistorias técnicas e no acompanhamento das práticas que estão sendo adotadas em cada local. Nós acompanhamos a visita dos técnicos de educação da Urban no edifício. Eles vistoriaram o uso dos recipientes, conheceram as outras práticas sustentáveis dos moradores e compartilharam orientações. A gente vê que o projeto ele conscientiza mais as pessoas, né? Estimula as pessoas a reciclarem o seu lixo, né? O seu lixo reciclável, fazer a separação do lixo orgânico e do reciclável, separar o óleo também, separar pilha, separar vidro. Então isso ajuda a gente, né, nessas ações de conscientização, nessas ações ambientais que a gente tem aqui implantadas aqui no condomínio, né? Em São José, são geradas por dia 600 toneladas de resíduos comuns e 50 toneladas de lixo reciclável, o que daria cerca de 65 caminhões cheios. Com as vistorias da Urban, os condomínios da cidade que se destacarem nas práticas sustentáveis serão reconhecidos com o selo verde. É uma avaliação, né, para ver se ele atingiu aí a pontuação, né, os requisitos em cada um dos itens do programa. Está tendo a separação, então tem os contêineres para coleta comum, para coleta seletiva, como é que está a qualidade da segregação, né? Se não está tendo mistura de resíduos, se tem o dispositivo, o contêiner aí para separação de óleo de cozinha, para pilha e bateria, e também como os condôminos conhecem o programa, se conhece o programa, a gente faz uma entrevista lá aleatória com algum condômino, se ele conhece o programa e se ele participa do programa fazendo a separação dos resíduos gerados na sua residência. Condomínio que ainda não participa do programa, só entrar em contato através do 156, né, solicitando aí, ele pode solicitar a implantação de contêiner ou também a participação do programa Meu Condomínio Recicla. E aí a nossa equipe vai agendar aí uma visita a esse condomínio. Na Câmara, os vereadores têm atuado na criação de políticas públicas voltadas para a gestão dos resíduos. Em 2023, foi aprovada uma lei para a implantação de pontos de coleta de resíduos têxteis para reuso e reciclagem. Outra lei aprovada em 2025 autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Descarte Sustentável de Resíduos de Motorcasa em São José, com pontos específicos para a coleta. A proposta visa reduzir a contaminação do solo e dos recursos hídricos. O vereador Zé Luiz, que integra a Comissão do Meio Ambiente da Câmara, destaca a importância das iniciativas. O município está muito atento as novas iniciativas, os novos projetos. No final do ano nós tivemos inclusive aí os equipamentos para que o munícipe possa colocar, por exemplo, equipamentos de vidro, né, utensílios de vidros. Então acho que tudo isso é um caminhar que a cidade faz. A cidade tem já um trabalho de adesão em todos os níveis, estadual e federal, em relação ao meio ambiente. Então, este ano, com certeza, novas iniciativas surgirão. Primeira pausa do Semana. Na volta, vamos falar de uma das políticas sociais mais importantes do país, a Lei do Salário Mínimo. Volto já. Voltamos com Semana Legislativa e no início da semana aconteceu a primeira sessão do ano. Os vereadores analisaram e votaram requerimentos e indicações. Confira como foi o trabalho em plenário no balanço da sessão.
A primeira sessão de 2026 marcou o retorno dos trabalhos em plenário após o período de recesso parlamentar. O primeiro encontro contou com uma pauta extensa para debate dos parlamentares. Foram mais de 1.000 documentos para análises, entre requerimentos, indicações, moções, atas e outros processos administrativos. As indicações formavam a maioria dos documentos. Eram, na maior parte, pedidos para serviços de manutenção pública, como limpeza urbana, poda de árvores, reparos em via, tapa-buraco e troca de lâmpadas. Quanto aos requerimentos, estavam cobranças de estudos para a implantação de posto da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros no bairro Urbanova. Também providências sobre casos de perturbação do sossego recorrente em diversos bairros, além do pedido de informações referentes ao transporte público de São José dos Campos e serviços voltados para o meio ambiente, assistência social e educação. Um dos requerimentos aprovados pedia a criação de uma frente parlamentar para a fiscalização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A sessão contou também com um período conhecido como pinga-fogo, momento em que os vereadores podem ir à tribuna para debater assuntos de interesse público. O primeiro orador, o vereador Fernando Petiti, lamentou o assassinato do cão Orelha, em Santa Catarina, crime que chocou o país. O parlamentar defendeu o reforço na legislação que protege os animais e pediu mais consciência e empatia por parte da população. Petiti também cobrou a revitalização de uma área verde no bairro Vila Unidos, que teve a vegetação retirada para a construção de uma obra pública, e defendeu a elaboração de políticas públicas a favor dos autistas. Outra parlamentar, a vereadora Amélia Naomi, criticou o aumento na passagem do transporte público da cidade e o reajuste no valor do IPTU. Segundo a parlamentar, em menos de um ano, a tarifa de ônibus de São José dos Campos aumentou 28%, sendo uma das mais caras do país. Amélia também fez queixas à privatização da Sabesp, a qual teria precarizado o serviço. No tema da fiscalização, o vereador Lino Bispo anunciou que irá acompanhar as obras de uma piscina que será construída no poliesportivo do bairro Campo dos Alemães, um pedido da comunidade. O parlamentar também exibiu um vídeo com informações sobre a paralisação da obra de uma escola no bairro Bosque dos Ipês, que teria enfrentado problemas estruturais. O vereador Sena também usou o período do pinga-fogo e aproveitou o momento para agradecer à população que o acompanha no trabalho realizado pela cidade. O parlamentar também destacou a sua participação em uma caminhada contra o governo federal que mobilizou diversas lideranças estaduais e nacionais. E o impacto das fortes chuvas na região norte foi o assunto tratado pelo vereador Roberto Chagas, que cobrou ações efetivas do poder público para auxiliar a comunidade afetada. Outro tema abordado pelo parlamentar, exibido em um vídeo no plenário, trouxe denúncias sobre o acúmulo de entulho abandonado no bairro Vila Paiva, que pode causar sérios problemas para os moradores. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário, na íntegra, no nosso canal do YouTube. Bom, agora vamos falar de uma lei que completou 90 anos em 2026, a Lei do Salário Mínimo. Uma das políticas sociais mais importantes do Brasil, a legislação foi criada para garantir o básico para a sobrevivência do trabalhador, como acesso à alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. O salário mínimo faz parte da vida de milhões de brasileiros. Segundo o censo de 2022, cerca de 35 milhões de trabalhadores, ou seja, quase 1/3 da população ocupada, recebem até um salário mínimo no país. Hoje estabelecida, essa política criada durante o governo de Getúlio Vargas vem de um momento diferente da relação entre Estado, empresariado e trabalhadores. Ele vai tentar justamente trazer esses trabalhadores para a órbita do Estado, se colocando como protetor dos interesses dos trabalhadores, regulando, controlando, tanto que esses trabalhadores tinham direitos, né? Mas a questão da greve, isso tudo vai sendo esvaziado, né? O movimento de contestação.
tira dos patrões a possibilidade de negociação direta, né? O Estado se coloca como esse mediador, né? E aí, é claro, né? O Estado, que até então é visto como algo que simplesmente defende o interesse do patronato, passa a ser visto como uma instituição que defende e promove leis trabalhistas. E a cabeça desse Estado, é claro, o Vargas, né, que já começava aí a construir o que mais tarde se converte no mito do pai dos pobres, né? Instituído em 1936, ele tinha um objetivo claro: garantir condições básicas de subsistência ao trabalhador, como alimentação, moradia, vestuário, higiene e transporte. Desde então, o DIEESE acompanha a evolução do salário mínimo. Criou a chamada Comissões do Salário Mínimo Regionais. Essas comissões, elas foram... Quem participou dessas comissões? Representantes dos empregados, empregadores e do governo, com suporte de um serviço de estatística e previdência do trabalho. Isso, estou falando para vocês, lá na década de 1930, né? Responsável por levantar os dados daquilo que foi sinalizado na Constituição de 34. Porém, isso começa a criar uma forma efetiva em 1938, quando foi efetivamente regulamentada. E começou a valer para valer, sabe quando? Em 1940, com o valor estabelecido. Só que quando foi estabelecido esse valor foi estabelecido com 14 valores de salário mínimo, fruto de 50 subdivisões. Então, o salário mínimo, de uma forma mais sintética, ele surge a partir dessa pesquisa feita em 50 regiões, sub-regiões do Brasil, foi uma atribuição de uma comissão tripartite, mas a gente precisa lembrar que, na época, o governo Vargas era um governo mais linha dura, centralizador, né? Hoje, o valor é único. Neste ano, subiu R$ 103 e passou para R$ 1.621, um reajuste de 6,8% em relação ao ano anterior. O novo valor começou a ser pago em fevereiro, referente aos salários de janeiro. Em 2026, a Política Nacional do Salário Mínimo completa 90 anos. Ela segue como um dos principais instrumentos de garantia de renda no Brasil. E é aqui no supermercado que o salário deixa de ser um número. Em meio às prateleiras e produtos e tantas possibilidades, cada centavo conta. Na matemática das compras, toda estratégia vale na hora de chegar a um bom resultado. Então, só o básico entra na conta. Arroz, feijão, itens de higiene, nada de supérfluos. E toda fórmula é válida. A Renata, por exemplo, está aqui toda semana. Porque, assim, entra algumas promoções da semana e a gente aproveita as promoções, né? Infelizmente, não dá para contar com o salário mínimo, não. Ao longo dos anos, o salário passou por mudanças. Hoje, o reajuste segue uma política de valorização que leva em conta dois fatores: a inflação acumulada, medida pelo INPC, e o crescimento do PIB de 2 anos antes, limitado a 2,5%. Além de garantir renda, o salário mínimo também influencia aposentadorias, pensões e benefícios sociais. Por que o salário mínimo, né, hoje, por exemplo, 1.621? Então, por que não coloca 7.000, que é o estudo do DIEESE, né? Então, esse é um problema sério, porque nós temos alguma coisa ligada ao salário mínimo. E essa coisa é do governo, que é a questão do INSS, que são as aposentadorias, né? Não só as aposentadorias, mas todos os benefícios, né, que o governo dá para a população, está atrelado ao salário mínimo. Então, se ele aumentar muito o salário mínimo, aí a despesa do governo vai lá para cima. 90 anos depois da criação do salário mínimo, o desafio permanece: equilibrar crescimento econômico, valorização do trabalho e condições dignas de vida. Nós do DIEESE temos uma metodologia, respeitando a pesquisa de orçamentos familiares, em qual nós estabelecemos o valor necessário, cumprindo a gente chama de salário mínimo necessário. Esse valor estaria hoje na casa de R$ 7.106. Esse valor, normalmente, traz complexidade quando nós falamos dele. Mas o que é importante no meio de tudo isso é que nós percebemos na prática que o valor de salário mínimo ainda não é suficiente, independente desse valor de R$ 7.106,
Antigamente você tinha um aumento do salário mínimo, às vezes apenas a inflação. Agora você sempre tem um ganho real. Eu acho que isso foi muito interessante. Então o aumento do salário mínimo todo ano, ele é a inflação mais o PIB de 2 anos atrás, que é o aumento real. E esse ano eles tiveram 2,4% de aumento real, quer dizer, repõe a inflação e mais 2,4%. Então isso ajuda, né? Isso vai melhorando. Agora o ideal ainda não é, obviamente. Quase 3 bilhões de reais já foram devolvidos a aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos relacionados à fraude no INSS. E quem ainda não contestou as cobranças ganhou mais tempo. O INSS prorrogou o prazo até o dia 20 de março por conta da instabilidade no sistema. Em 2025, os descontos irregulares nos contra-cheques de muitos aposentados e pensionistas foram um dos assuntos mais comentados do país. De acordo com a Agência Nacional, mais de 3 milhões de brasileiros foram prejudicados. Os descontos indevidos foram realizados através de entidades associativas que tinham um convênio junto ao INSS a fim de trazer alguns benefícios. Algumas eram empréstimos, algumas eram auxílio aos segurados, através de sindicatos, e etc. E essas entidades, elas tinham a finalidade de prestar algum atendimento. Só que foi constatado, foi verificado que foi feito diversos contratos de forma fraudulenta. As pessoas não tinham feito essa adesão a esse contrato e eram feitos descontos de 20, 30, 50 e chegando até R$80 mensais. Para recuperar os valores descontados de forma indevida, o governo federal estabeleceu um programa de ressarcimentos aos aposentados. Para receber integralmente o valor, é necessário contestar a diferença por meio do aplicativo Meu INSS ou comparecer nas agências dos Correios. O segurado, ele deve ter acesso ali ao Meu INSS, através do aplicativo do Meu INSS, para poder fazer a sua pesquisa e verificar se foi feito esses descontos indevidos ou não. Através da busca pelo extrato de pagamento, lá vai estar constando se teve esse desconto ou não. O segurado também pode procurar as agências do Correio, caso ele não tenha acesso ao Meu INSS e não conseguir fazer a ligação pelo 135, e fazer o pedido de resgate, fazer o pedido de restituição desses valores. O prazo, que inicialmente seria até o dia 14 de fevereiro, foi estendido devido a uma paralisação no sistema DataPrev. Agora, os pensionistas e aposentados terão até o dia 20 de março. Depois de cadastrado, o INSS tem ali 15 dias para ofertar a sua contestação para verificar se tem foi feito de forma fraudulenta a adesão à entidade associativa ou não. Após constatado ali que foi feito realmente de forma fraudulenta e teve os descontos de forma indevida, o INSS dá 3 dias e já faz o pagamento via conta do próprio segurado. Esse especialista em direito previdenciário alerta para que os aposentados redobrem a atenção durante esse período de solicitação de ressarcimento. De acordo com ele, existem golpistas que têm se passado pelo governo federal cobrando taxas para a liberação do orçamento. É importante ressaltar isso, que é o golpe do golpe. Não tem taxa, não tem pagamento de qualquer verba para ser restituído esses valores. Então, desconfiem sempre quando pedirem algum valor ou algo a mais para poder ter a restituição desses valores. E no ano passado, a venda de motocicletas no país foi a maior já registrada desde 2003. Foram comercializadas mais de 2 milhões de motos em 2025, uma alta de 17% em relação a 2024. E a sanção de uma nova lei do governo de SP, que isenta o IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas, pode fazer com que as vendas aumentem ainda mais neste ano. As motos estão em toda parte, nas ruas e nos salões de venda. Em 2025, isso ficou ainda mais evidente. Nesta loja de São José dos Campos, o ano passado foi de alta no número de vendas.
2025 foi um ano muito bom. Teve crescimento, foi mais de 15% que teve em comparação a 2024, principalmente para as motocicletas de baixa cilindrada, né? E o período positivo nas vendas não foi exclusivo dessa loja. Esse é um cenário nacional. No ano passado, o número de vendas de motocicletas no país foi o maior dos últimos 23 anos. Estatística impulsionada por diversos fatores. Um deles, o custo-benefício que os veículos apresentam em questão de manutenção e combustível. O Brasil é um país de renda per capita baixa, né? É um país onde a motocicleta, principalmente as de baixo cilindrada, elas têm várias funções, né? Não só como ferramenta de trabalho, mas de locomoção, transporte individual, e acelerou fortemente com a pandemia, com os aplicativos, né, de entrega. Um outro fator também que colaborou para esse crescimento, que tem sido sustentado, é que, em função de preços de combustível e preço de veículos, né, de automóveis, as famílias começaram a adotar, para uma família que tinha 2 carros em casa, acabou substituindo um pela motocicleta. Para 2026, a estimativa é que o número de venda das motocicletas siga crescendo. Em São Paulo, por exemplo, um novo projeto de lei que isenta o IPVA de motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 180 cilindradas foi sancionado recentemente pelo governador Tarcísio de Freitas. A medida pode ser um incentivo para os consumidores. O crescimento expressivo nas vendas de motocicletas movimenta a economia e dá fôlego ao setor. No entanto, por outro lado, ter mais motos em circulação nas ruas significa mais desafios para a mobilidade urbana e para a segurança viária. Em São José dos Campos, o aumento no número de motos é percebido no trânsito. Diante desse cenário, a Secretaria de Mobilidade Urbana iniciou uma série de ações voltadas à conscientização dos condutores. Nós tivemos aí ações focadas para motos, autopropelidos, enfim, equipamentos de 2 rodas, né? De maneira que nós atingimos um público de mais de 315 mil pessoas só o ano passado. Paralelamente a isso, a Prefeitura ela vem trabalhando em faixas, segregando aquele conflito que existia de corredores de motos com veículos, né? Nós fizemos diversas faixas nos principais cruzamentos do município, uma faixa exclusiva para moto, onde a gente acredita que o motociclista ele vai ter aquele tempinho ali na frente de um semáforo, ele vai sair do trânsito pesado, do meio dos veículos, possibilitando a travessia segura também do pedestre, né? Porque ele tem uma área ali confinada para ele parar e quando abre o semáforo ele tem a prioridade em partir primeiro, né? As ações de fiscalizações também trouxeram um aumento substancial na quantidade de autuações dentro do município, né? Nós tivemos mais de 26 mil multas só no quesito motos, né? Que também demonstra que, em que pese que a gente faça a conscientização, os motociclistas eles acabam às vezes extrapolando, né? E infringindo a legislação de trânsito dentro da cidade. Atenção redobrada e cidadania. No fim, são essas ações simples e práticas as fundamentais para se preservar vidas no trânsito. Tanto os motoristas como os motociclistas, né, inclusive até os pedestres que fazem, são os atores que estão nas vias municipais, respeitem as sinalizações, né? Nós temos o privilégio de ter um município muito bem sinalizado, né? Nós trabalhamos com tecnologia, com radares inteligentes, nós temos mais de 1.200 câmeras paradas no município, que também trabalham com o trânsito, com a questão de monitoramento das vias. Então a gente pede para as pessoas que observe sempre a sinalização e respeite a sinalização, bem como as velocidades que estão demarcadas em todas as vias da nossa cidade. Último intervalo, no próximo bloco te conto mais sobre os feriados de 2026, não sai daí. Estamos de volta! Gente, e no céu de São José dos Campos é cada vez mais comum avistar raios durante uma tempestade, né? A incidência das descargas elétricas tem crescido e muito na nossa cidade. Um levantamento do ELAT, o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, revela que a quantidade de raios que atingiram o solo joseense subiu 17% em 2025.
Em um único dia de janeiro deste ano, o município foi atingido por 1.300 raios durante um temporal. O clarão no céu e o barulho forte já viraram cena comum em São José. Em 2025, as tempestades trouxeram um aumento expressivo no número de raios que atingiram a cidade. Um levantamento do ELAT, o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, revela um dado preocupante. A quantidade de raios que atingiram o solo da cidade subiu 17% ano passado. Foram mais de 31.300 descargas elétricas contra pouco mais de 26.000 em 2024. A explicação para esse aumento está no termômetro. O aquecimento global e as ondas de calor cada vez mais intensas no Vale do Paraíba funcionam como combustível para a formação de nuvens e tempestades. Talvez o principal seja as mudanças climáticas, o aquecimento global do planeta, que faz com que mais energia esteja na atmosfera para produzir tempestades. E mais tempestades, mais raios. Mas outros aspectos são importantes também, que estão relacionados às mudanças climáticas, que é a intensificação dos fenômenos El Niño e Laninha. Esses fenômenos tendem também a causar mais tempestades, embora não seja em todos os lugares do Brasil, na maior parte do Brasil, né? E esses fenômenos parecem ser influenciados pelo aquecimento global. Ou seja, em última análise, é o aquecimento global o grande responsável pelo aumento de raios em São José dos Campos. Além do clima, a geografia ajuda. São José está cercada por montanhas, o que favorece a formação de tempestades extremas. Recentemente, a cidade registrou 1.300 raios em um único temporal, um evento que era raro há 10 anos, mas que agora se torna um novo normal. Nós já fizemos, inclusive, algumas projeções, e a projeção que nós fizemos indica que no final desse século, né, em 2100, nós podemos ter 50% a mais de raios em São José dos Campos. Com o aumento das descargas elétricas, cresce o risco de acidentes e muitas tragédias podem ser evitadas se tiver o cuidado redobrado. Ao sinal de tempestade, busque abrigo imediato em construções de alvenarias ou veículos fechados e evite áreas abertas, como parques, campos de futebol e praias. A gente vê várias situações de descarga elétrica em pessoas que estão em área. Vamos dar um exemplo aqui de praia, por exemplo, né? Até mesmo na área de camping. Então, não ficar em locais abertos e escampados. Procurar sempre um abrigo de construção para que você consiga abrigar. Hoje é muito comum a pessoa estar com o celular, jovens com o celular na mão o dia todo. No momento de tempestade, no momento de descarga elétrica, não utilizar o aparelho. Outra recomendação, nunca utilizar o aparelho em momento que ele está carregando, né? De repente ele está conectado na tomada e aí a pessoa está ali já querendo usar o celular e ele conectado você pode receber uma descarga elétrica também. Quem trabalha na rua sente o perigo na pele. A Kátia, que tem um carrinho de espetinhos na Praça Afonso Pena, sempre fica de olho no céu para evitar os perigos de uma chuva forte. Aí eu nem venho trabalhar. Tem dia que eu vejo que a chuva vai ser bem forte mesmo, daí eu não venho. O seu Raimundo tem um carrinho de pipoca e se preocupa com as tempestades. Estou com guarda-chuva aqui no caso, eu tenho que, se não der que eu ver que a chuva é forte, eu tenho que abaixar o guarda-chuva e ir para debaixo do pano do ano. Para a população, a regra é evitar o deslocamento a pé. Muitos evitam sair ou mudam a rotina quando o tempo fecha. Não saio. Hoje eu estou a pé porque tinha sol agora há pouco, né? De recomendado a gente evitar sair, buscar um abrigo, então eu evito ficar se expondo, até porque tem questão de alagamento, enchente, não só o raio, né, também. Em tempestades com muitos raios, a orientação é uma só: não ignorar os avisos. A Defesa Civil utiliza tecnologia, enviando alertas diretamente para as telas dos celulares, via sinal 4G e 5G. A recomendação é respeitar os avisos, aguardar a chuva passar
e priorizar a segurança. Todo cuidado é pouco, né? Então, como eu já disse, não se expor. Você não se expondo, você não coloca, né, você em risco e nem as pessoas dos seus entes queridos. Então, por isso que a gente sempre fala, cautela, muita cautela nessa hora. São chuvas rápidas que dá para você contornar essa situação, fazer essa ação preventiva para você não sofrer nenhum dano, né, mesmo nenhum acidente aí que venha prejudicar todo mundo. Continuamos a falar do tempo, mas agora sobre os recordes de temperaturas registrados nos últimos 3 anos. Depois do calor histórico de 2023 e 2024, 2025 fechou como o terceiro mais quente já registrado no planeta, segundo dados do Observatório Climático da União Europeia. Mas para os cientistas, o resultado foi uma surpresa. Os modelos climáticos não previam que os termômetros subissem tanto. Esses recordes reforçam uma tendência clara e contínua de avanço do aquecimento global. Na época do calor, todo mundo busca uma maneira de se refrescar. E a gente pode dizer que esse hábito praticamente virou moda. Afinal, as temperaturas bateram recordes nos últimos anos, resultado de um processo que começou há mais de um século. As mudanças climáticas começaram lá atrás, depois da era industrial, a partir dos gases de efeito estufa que a atividade humana vai acrescentando. E esses gases continuam se somando ano após ano. Então, é um efeito acumulativo. Então, na verdade, todos os últimos anos têm sido os mais quentes da história até agora. 2025 foi o terceiro ano mais quente da história, atrás de 2024, o segundo, e 2023, o mais quente já registrado até então. Mas como explica o coordenador de operações e modelagem do CEMADEM, o ano passado não tinha a previsão de ser tão quente assim. 2025 foi um ano que teve o fenômeno do Laninha, que consiste no esfriamento das águas do Oceano Pacífico, que é um oceano imenso. Então, águas mais frias inibem um pouco esse aquecimento global. Então, não sabíamos que seria de fato um dos anos mais quentes, mas ser o terceiro maior, mesmo com uma situação do Laninha, eu diria preocupante. Não só por isso, porque isso significa que um ano normal ou um próximo ano do El Niño seria muito pior, sino também pelo valor da temperatura que foi atingido, quase 1,5 graus acima do que era na era pré-industrial. Isso está praticamente no limite do fixado no Acordo de Paris. A temperatura média global chegou a 14,97 graus Celsius. A estimativa era de que esse nível seria atingido daqui mais de 25 anos. Nós temos uma muito maior frequência de ondas de calor, está muito claro aqui no Brasil, por exemplo, e nós também temos ondas de frio mais intensas, como a que, por exemplo, agora está sofrendo o hemisfério norte, Estados Unidos, parte da Europa. Então, os extremos, as oscilações se tornam maiores. Claro, os eventos quentes são mais frequentes e mais extremos, mas os eventos frios também são. Essa onda de calor pode intensificar desastres naturais e gerar outros problemas para a sociedade. Por isso, a Defesa Civil precisa estar atenta. O plano B é adaptação. Conseguir se adaptar para mitigar de alguma forma esses impactos. E ter defesa civil mais bem preparada para agir em casos de inundações, de deslizamentos de terra, apoiar instituições como o CEMADEM, que são as que provêm as informações técnicas necessárias. Esse mestre em sustentabilidade explica que as pessoas vão sentir diretamente os impactos desse calor na saúde e também no consumo. O aumento da temperatura média do planeta traz diversas consequências, né? A principal que a gente está sentindo é o que a gente está vendo aqui na entrevista, aqui, né? A intensificação dos fenômenos climáticos. Então a gente vai ver cada vez mais tempestades mais fortes, secas mais severas, enchentes, falta de água, excesso de água, ou seja, os picos vão ficar cada vez maiores, os picos de excesso e os picos de escassez. Além disso, a gente pode começar a ter até falta de alguns alimentos por conta de questões de safra, né? E também todas as consequências das ondas de calor também, né? Que é o fenômeno que mais causa óbito no mundo, são as ondas de calor. Então tudo isso vai se agravando com o aumento da temperatura média do planeta. Para 2026, segundo o coordenador do CEMADEM, as previsões também não são muito positivas.
Existe uma certa expectativa na segunda metade de 2026 de termos um aquecimento do Oceano Pacífico. Provavelmente pode derivar numa situação do El Niño. Anos do El Niño são mais quentes ainda. Então, acho que podemos especular com que 2026 será, se não o ano mais quente da história, um dos mais quentes novamente. Cada um pode tentar colaborar para que os problemas climáticos diminuam. Pode parecer pouco, mas se todos fizerem a sua parte, a situação pode ser amenizada. Evitar, ficar usando o carro desnecessariamente, que isso vai contribuir com os gases de efeito estufa. Então, acho que cada um pensando com responsabilidade, eu acho que vai ajudar. A Câmara de São José tem projetos ambientais que buscam favorecer o clima da cidade. Ampliar a arborização no município é uma das preocupações dos parlamentares. Eu apresentei vários projetos na área de meio ambiente. Um deles foi aprovado por unanimidade, que é a instalação de vagas verdes, que nós chamamos. Nas áreas de estacionamento dos carros, colocar árvores para aumentar a cobertura arbórea de São José e diminuir o impacto das temperaturas elevadas. A gente está vivendo aí 40 graus, é difícil todo mundo encarar. Propus também um projeto de lei de economia circular. O que é isso? Aquilo que eu uso na minha casa de produto, aquilo é reaproveitado no processo da coleta, do despejo, lá no sanitário, do retrabalho para ser aplicado de novo na cidade, geração de renda para as pessoas. É a economia circular, reaproveitando os produtos que seriam descartados. Para o vereador Carlos Abranches, pensar em leis que protejam o meio ambiente e, consequentemente, contribuam para a melhora das temperaturas é trabalhar pela saúde pública. Se não for cuidado agora, esse problema das altas temperaturas num país tropical como o nosso, clima temperado, e em boa parte tropical por causa da proximidade com a linha do Equador, o calor é maior, isso repercute aonde? Vai aparecer onde? Crianças e idosos, sobretudo, aparecendo lá no pronto-socorro da Vila Industrial, lá no Hospital Municipal, enchendo aquilo de necessidades de recuperação, com insolação, com uma série de desidratação, com uma série de enfermidades ocasionadas pelo quê? Por esse tipo de problema. O que o vereador precisa fazer? Propor leis que previnam esse tipo de problema. E agora, notícia boa, 2026 está cheio de feriados, ideal para aproveitar e fazer aquela viagem ou descansar nos dias de folga, né? E sabe o que também acontece neste ano? A Copa do Mundo. Essas datas comemorativas devem movimentar os comércios, bares, restaurantes e hotéis da nossa cidade. Cenário positivo para os empresários. 2026 promete ser movimentado para bares, restaurantes e o turismo em São José dos Campos. Com um calendário cheio de feriados e a Copa do Mundo, o setor já se prepara para receber mais clientes. Tanto a Copa do Mundo como esses feriados prolongados, as pessoas saem mais, não estão trabalhando, então elas saem, ficam mais relaxadas e vai comer fora, e sai para tomar alguma coisa com amigos e com a família. Isso normalmente nos feriados. E a Copa do Mundo, sim, a Copa do Mundo é que estimula a pessoa sair aí assistir os Jogos do Brasil em algum bar, em algum lugar que promova, que faça esse evento. Que evento? Aluga um telão, ou já tem, né? Põe um telão, música ao vivo, enfim, faz de uma maneira que atraia principalmente o público mais jovem, né? Que é quem vai atrás mesmo e consome. Então, isso vai aquecer, sim, a economia da cidade nesses períodos. Nesse ano, teremos mais de 10 feriados prolongados entre datas municipais, estaduais e pontos facultativos. Além disso, a Copa do Mundo vai ter Jogos do Brasil em dias de semana. Segundo os senhores, esse cenário vai impulsionar as vendas e, claro, gerar diversas vagas de emprego para o setor. Feriados prolongados, Copa do Mundo, eles geram vagas temporárias e atinge mais atendimento, por exemplo, garçom, ajudante de cozinha, enfim, a pessoa que é recepcionista, que atende, né, diretamente o público. Geralmente, esses profissionais são mais requeridos, têm maior demanda. Para aproveitar o aumento no movimento, o presidente do Sindicato Patronal dos Hotéis,
restaurantes, bares e similares, orienta que os empresários iniciem o planejamento o quanto antes. A recomendação é organizar escalas, reforçar equipes, revisar estoques e preparar os estabelecimentos para os períodos de maior fluxo de clientes. A gente recomenda que as pessoas já olhem, né, já planejem. Vai precisar de mão de obra? Então já vai procurando, já vai garantindo as pessoas para fazer esse trabalho temporário. Escalas de folga, já pense lá olha, tal período vai ser feriado prolongado. Então já ajustar com a equipe, com o time, quem folga, que dia, se pode folgar, se não folga, troca folga, enfim. E também já olhe o seu estoque, porque, olha, normalmente nesses feriados a gente vende mais tal produto. Já pensa nisso, pelo menos planeja aumentar o estoque desses produtos para não faltar, não ter que sair correndo no dia ou acabar e as pessoas não podendo consumir. E o que a gente não pode esquecer também é que esses períodos, esses eventos, eles são ótimos para você conquistar clientes. São pessoas que não têm o costume de ir lá, num jogo da Copa do Mundo, vai gente que não tem o costume de ir lá no estabelecimento, no seu bar, no seu restaurante. Então, se você fizer um trabalho bem feito, atendimento bom, produto bom, preço justo, essa pessoa tende a voltar depois. Então, você tem que fazer um trabalho realmente legal para conquistar público. Esse planejamento já está em prática em alguns estabelecimentos. Nesse bar da região oeste, a expectativa é de casa cheia. O gerente conta que o espaço prepara programações especiais para os feriados e para os jogos da seleção brasileira. A expectativa é alta, então sim, nós temos aí bastante feriados esse ano e assim, como vocês estão vendo aqui, já tem pessoas já agendando reservas, né? Nosso maior problema hoje é reservar para todos, então sim, alta demanda, reserva, nós estamos já adequando para ter mais números de mesas para esses feriados. Já neste outro restaurante, a sócia proprietária destaca que o movimento nos feriados costuma ser alto. Segundo ela, a equipe já está se preparando para receber o público extra por conta da Copa do Mundo e outras festividades. A gente sempre prepara, né? Por exemplo, se é feriado prolongado, a gente dá aquela preparada naquela mercadoria para não faltar. Porque, assim, graças a Deus, o feriado acaba sendo bom pra gente, né? É aquilo que você falou, o pessoal não quer cozinhar, recebe gente, então vamos sair para comer. Com a expectativa de aumento de clientes, os senhores oferecem até mesmo cursos de capacitação para empresários e novos profissionais que ingressarem no setor. Esse ano a gente aumentou um pouco a quantidade de cursos e são duas vertentes. Primeiro, é um curso voltado à coisa mais prática, para as pessoas que já trabalham no nosso setor ou queiram trabalhar. Então é curso de garçonete, curso de camareira, esse tipo de bartender, esses cursos que são aplicados ali no dia a dia, são cursos mais práticos. E também a gente vai oferecer os cursos para o proprietário, para o dono do negócio, para melhorar a gestão. Então, gestão de cardápio, atendimento, vendas. Seja pela Copa do Mundo ou pelos feriados, o comércio se prepara para um 2026 positivo. Com o calendário cheio de eventos, o setor espera criar novas oportunidades e fortalecer a economia local. O Semana Legislativa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Até mais!